o primeiro conceito que nós veremos é o conceito de referencial. Referencial é um objeto, um corpo, uma marca, né, tomada como ponto de referência para estudar um movimento. Tá? Então, quando nós fazemos o estudo dos movimentos, né, nós necessitamos de instrumentos de medição, e além disso usamos também para a medição do tempo, mas para medir as distâncias nós temos que estabelecer um referencial, que é um ponto, né, que será tomado como partida para efetuarmos as nossas medidas. Tá? Esse é o conceito de referencial. A partir dele é que a gente também define os conceitos de repouso e de movimento. Tá? A gente diz que um corpo está em repouso, em física, né, se, com o passar do tempo, ele não se afasta do referencial adotado. Por exemplo, se eu estabeleço aqui este ponto como sendo o referencial, a origem das minhas medições, tá? Aqui tem esse pontinho aqui, simboliza um corpo em movimento. Tá? Então, se a posição desse corpo não variar em relação a este referencial, ou seja, se ele não se afastar com o passar do tempo, a gente diz que o corpo está em repouso. Caso contrário, né, se a distância com o passar do tempo for se modificando, a gente diz então que ele está em movimento. Claro, são conceitos assim bastante intuitivos, né, mas na física se define dessa maneira. Tá? Sempre considerando um referencial, uma marca onde a gente efetua as nossas medições. Tá? Um outro conceito que também devemos levar em consideração é o conceito de trajetória. Né? Trajetória, quando um corpo descreve um movimento, né, na verdade ele descreve um caminho. Né? Por exemplo, aqui, digamos que aqui seja um corpo que está se movimentando, né, do ponto A até o ponto B. Ele descreve um caminho, né, que é formado pela sequência de pontos que ele vai ocupando com o passar do tempo. Né? O tempo vai passando e o corpo está se movimentando e está descrevendo esse caminho aqui. Tá? Esse caminho é chamado de trajetória. Por exemplo, um exemplo muito comum é a marca dos pneus de uma bicicleta na areia da praia. Né? A observação que nós devemos fazer quanto à trajetória, né, é quando ela se trata de uma linha reta, né, se a trajetória descrever uma linha reta, a gente diz que o movimento é um movimento retilíneo. Né? Então, toda vez que você ouvir essa palavra aqui, movimento retilíneo, essa expressão, está se referindo a uma trajetória em forma de linha reta. Por exemplo, um elevador. Né? Um elevador ele não faz curvas, né? Assim como uma escada rolante. Então, eles descrevem movimentos em linha reta e por isso é chamado de movimento retilíneo. Agora, se a trajetória descrita pelo movimento do corpo for uma circunferência, a gente diz que é um movimento circular, tá? Que a gente também vai estudar mais adiante. Um exemplo claro disso aí seria, por exemplo, uma roda gigante. Né? Uma pessoa sentada numa cadeira da roda gigante, ela está efetuando um movimento circular. Quando a trajetória varia entre retas e curvas, né, a gente tem, claro, aí um movimento misto. Por exemplo, quando um carro está subindo uma serra, ele tem trechos em que ele descreve movimento retilíneo, mas também ele efetua muitas curvas. Tá? Então, trata-se de um movimento misto. Tá? Um outro conceito que também precisamos rever é o conceito de posição. Posição, em física, é o ponto onde o móvel se encontra em um dado instante. Né? Então, enquanto o móvel está se movimentando ao longo de sua trajetória, ele ocupa diversas posições. Essas posições podem ser medidas em relação à origem, em relação a esse referencial. Por exemplo, aqui na posição B, ele está a 1 metro de distância da origem. Na posição C, a 3 metros. E na posição D, ele está a 4,5 metros em relação à origem. Tá? A posição é um conceito bastante importante. Nós vamos usar muito daqui por diante. Tá? Normalmente ele é representado pela letra S, de space em inglês. Né? Então, nós sempre iremos considerar duas posições, que é a posição inicial do movimento e a posição final. A posição inicial é representado aqui por este símbolo, S0.
Tá? Ou então, em alguns livros, fala assim S-IN, de início. Né? E a posição final simplesmente pela letra S. Né? Devemos ficar atentos a isso. Somente a letra S está representando a posição final. Ou também, alguns livros utilizam S-FIN, né, para indicar a posição final que o móvel está ocupando. Okay? Bom, com isso a gente pode passar para o conceito de deslocamento. Tá? Esse termo deslocamento é representado por este símbolo aqui, delta, isso é uma letra grega, tá? Em forma de triângulo, né? Delta S. Delta S representa o deslocamento. Mas o que é o deslocamento? Deslocamento é a variação, entenda-se como diferença ou subtração, entre a posição final, representada pela letra S, e a posição inicial. É uma simples conta de subtração, como está descrito aqui. O delta S é igual a S, que significa posição final, menos S0, que é a posição inicial. Tá? Então essa formulazinha aqui, muito simples, a gente vai usar muitas vezes, principalmente quando a gente começar a estudar a velocidade. Tá? Um exemplo de deslocamento, eu volto àquele diagrama que eu tinha feito antes, né? Vamos observar de novo, o corpo está se movimentando, descrevendo essa trajetória retilínea, e está, a partir da origem, que eu representei aqui pela posição A, ele está ocupando várias posições. Por exemplo, na posição B, ele está a 1 metro, na posição C está a 3 metros, na posição D, ele está a 4,5 metros em relação à origem. Então, vamos ver qual é o deslocamento, por exemplo, entre B e C. É intuitivo a gente observar aqui que de B até C são 2 metros, né? Porque ele estava aqui na posição equivalente a 1 metro e depois avançou, foi para a posição de 3 metros. Claro que a diferença aqui é 2 metros, mas vamos ver como é que se faz, né, usando aquela expressão que a gente viu anteriormente. Então a posição inicial, que é representada por S0, é 1 metro, que é essa daqui. A posição final, onde a gente está considerando, né, nós estamos observando apenas esse trecho aqui. Então a posição final, que é representada pela letra S, é equivalente a 3 metros. Tá? Então o deslocamento que ele efetuou, a gente simboliza por delta S, é simplesmente S menos S0, ou seja, a posição final menos a posição inicial. Ou seja, 3 menos 1, neste caso a gente afirma que o deslocamento deste corpo foi de 2 metros. Tá? Um outro exemplo aqui, entre C e D, mais uma vez. Né? A posição inicial, 3. Nós agora estamos estudando esse trecho. Tá? A gente esquece o que veio antes, estamos prestando atenção apenas nesse trecho entre C e D. A posição inicial é 3, porque ele está a 3 metros de distância em relação à origem. A posição final, representada por S, é 4,5 metros, 4,5 metros. Então, o deslocamento vai ser justamente essa diferença, S menos S0. Tá? Ou seja, 4,5 metros menos 3 metros vai dar 1,5 metros. O deslocamento, o delta S, deste corpo foi de 1,5 metro. Okay? Bom, um último conceito que a gente precisa ter em mente nessa primeira parte do vídeo é o conceito de espaço percorrido. Tá? Em alguns livros também fala de distância percorrida. Tá? A distância, ou seja, o espaço percorrido, é a soma de todas as distâncias entre todas as posições ocupadas pelo móvel durante sua trajetória. Então vamos imaginar aqui um móvel que sai do ponto A e vai chegar no ponto B. E vamos imaginar que ele descreve esta trajetória aqui, dessa linha pontilhada. Observe que não é uma linha reta. Tá? Então, se nós conseguirmos medir essas curvas até chegar aqui no ponto B, nós estamos medindo o espaço percorrido, ou seja, a distância que o móvel percorreu desde o ponto A até chegar no ponto B.
Aqui neste outro exemplo, o móvel está descrevendo a sua trajetória através de vários segmentos de reta. Tá? Da mesma maneira, ele não fez o percurso dele em linha reta. Né? Primeiro ele percorreu esse trecho aqui, que é uma linha reta, mas depois ele inverteu o ângulo, veio para cá, depois para cá, depois para cá. Tá? Então, se eu medir esses diversos trechos, tá? E somar todas essas medições, eu terei o espaço que esse móvel percorreu. Tá? Agora, se ele fizer o percurso todo em linha reta, então a gente chama isso de deslocamento. Né? O deslocamento é sempre considerado em linha reta. Então, esses três exemplos aqui, o deslocamento foi o mesmo. Tá? É essa distância daqui até aqui em linha reta. Olha, daqui até aqui em linha reta. Claro que essa distância daqui até aqui vai ser diferente do espaço percorrido. Ela só coincide, tá? A trajetória retilínea, né, sem mudança de sentido, se ele vier em linha reta, então a gente diz que o espaço que ele percorreu foi igual ao deslocamento, né? Aquilo que a gente viu anteriormente, né? ΔS é igual a S menos S0, tá? O deslocamento. Então, somente nesse caso, quando a trajetória é retilínea e não muda de sentido, ou seja, o móvel não vem, depois volta, embora em linha reta, né? Depois avança de novo até chegar no B, se ele seguir sempre, sem mudar o sentido, saindo de A, indo até B em linha reta, então ocorre essa coincidência. O espaço percorrido é igual ao deslocamento. Tá bom?